Hora então da nossa parceria exclusiva com o Bom Dia Mercado, Theo Takar, que vai chegar aqui para poder conversar já com a gente. Theo, muito bom dia para você, meu querido. Quinta-feira, 26 de março. E não tem nada que se faça para esse dólar sair dessa casa dos US$ 100, né? Aliás, até tem, né? Um cessar-fogo. Será que vem? Essa é a expectativa, né, Débora? Mas os mercados continuam nessa expectativa entre negociações de Estados Unidos e Irã, um cessar-fogo aí de 30 dias, mas o fato é que não temos nada de concreto até o momento, que faz aí o petróleo retomar essa trajetória de alta aí na manhã dessa quinta-feira na casa dos US$ 100, como você comentou. A Casa Branca, né, admite aí que nenhuma negociação de paz deve ser considerada oficial neste momento, mas diz que as conversas nos últimos dias têm sido produtivas. O governo de Donald Trump, né, trabalha aí para organizar uma reunião com os iranianos no final de semana, provavelmente no Paquistão. O fato é que o governo de Teherã tem rejeitado aí publicamente as propostas dos americanos para o fim do conflito. E esse fato pode levar os mercados aí a devolver todo o otimismo dos últimos dias a qualquer momento, né? Apesar de todo o esforço do Trump aí para conseguir um acordo. Afinal de contas, né, a guerra já está causando estragos, né, para a economia americana e para a imagem do presidente. Ele está sofrendo aí um forte desgaste popular que pode lhe custar aí as eleições legislativas do meio do mandato, né, o que poderia fazer o Trump perder o controle do Congresso. Mas Trump não quer sair por baixo nessa guerra, né? Ao mesmo tempo que repete aí que o Irã quer fazer um acordo, ele continua lançando ameaças se o regime dos ayatolás não ceder às suas pressões. Já o Irã ameaçou aí uma resposta implacável caso haja qualquer tentativa de ocupação das suas ilhas, né, sugerindo que os Estados Unidos e Israel estariam cogitando a invasão da ilha de Karg, lá no Golfo Pérsico, onde se concentra aí a maior parte do petróleo iraniano. Importante a gente lembrar, né, que o prazo de 5 dias dado pelo Trump para negociar com o Irã vence nesta sexta-feira. Por enquanto, ambos os lados continuam atacando e a guerra já está perto aí de completar um mês, né, Débora? Exatamente isso. E aqui no Brasil, né, Theo, assim como no resto do mundo, a preocupação é com os efeitos da guerra sobre a inflação. Será que o cupom vai mudar o plano de voo e adiar cortes da Selic? Hoje é um bom dia para a gente descobrir se existe essa possibilidade, né? O presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo, ele vai dar uma entrevista às 11 da manhã para comentar o relatório de política monetária, né, que acabou de ser divulgado pelo BC. O mercado acredita aí que o Galípolo deve manter as opções em aberto para o próximo Copom, evitando dar um guidance, ou seja, uma previsão certeira aí do que vai ser feito na reunião lá no final de abril. Ele deve confirmar, né, a mensagem cautelosa apresentada pela ata do Copom nessa semana, de que o ritmo de ajuste da Selic continuará totalmente condicionado aí à evolução da crise no Oriente Médio e dos preços do petróleo. Se tudo se encaminhar para a resolução do conflito nos próximos dias, né, como quer o Donald Trump, a possibilidade de um corte de meio ponto da taxa básica de juro voltaria a ser considerado aí como uma aposta viável lá para abril. Mas se houver aí impasse nas negociações que prolongue essa guerra, é provável que o BC faça uma pausa no ciclo de afrouxamento monetário. Daqui até a próxima reunião do Copom, no dia 28 de abril, tem um pouco mais de um mês aí, tempo de sobra para muita coisa mudar, Débora. Pois é. Bom, e ainda falando de inflação, esse que é o principal tema, né, da agenda dos mercados hoje, com a divulgação do IPCA 15, conta pra gente, então, qual que é a expectativa dos economistas para esse indicador, porque ele já começa agora a capturar os efeitos dessa guerra, né? Captura, mas nem tanto, Débora. Até é importante a gente explicar que o IPCA 15 de março, né, que vai sair daqui a pouquinho, às 9 da manhã, ele ainda não deve pegar todo o impacto da guerra, né? O indicador ele corresponde à inflação entre a metade do mês anterior e a metade do mês atual. Então, ele só capturou, na verdade, as 2 primeiras semanas do conflito. Por isso, os economistas alertam aí que os efeitos mesmo, sobre os preços dos combustíveis, principalmente, só devem ficar mais evidentes mais à frente, né, quando a gente tiver o IPCA cheio do mês de março. A previsão dos economistas para esse IPCA 15 é de uma alta de 0,29%, que representa inclusive uma desaceleração em relação ao dado de fevereiro, aí, quando a inflação do meio do mês subiu 0,84%. Essa desaceleração deve ser provocada aí, principalmente pela dissipação dos efeitos dos reajustes das mensalidades escolares lá do mês de fevereiro. No acumulado em 12 meses, o IPCA 15 ele deve ficar em 3,74%, após uma alta de 4,10% em fevereiro.
Além desse indicador de inflação e do relatório de política monetária, né, que acabou de sair, temos também a coletiva do Galípolo às 11, como eu já tinha comentado, e de tarde, às 2h30, o Tesouro divulga o relatório da dívida pública de fevereiro. Na agenda de balanços, teremos os resultados da Braskem e da União-Bet, todos após o fechamento do mercado. Também vale a pena a gente monitorar a reunião prévia aí de secretários estaduais da Fazenda para debater a proposta feita aí pelo governo federal de uma subvenção de R$ 1,20 por litro, né, para os importadores de óleo diesel, aí, com metade sendo paga pela União e a outra metade sendo paga pelos estados, né? O plano pode ser aprovado amanhã, quando vai acontecer a reunião do CONFAS, né, o Conselho Nacional de Política Fazendária. Lá fora, o único dado relevante hoje é o de pedidos semanais de auxílio-desemprego, que sai às 9h30 da manhã, com uma previsão de alta de 5 mil pedidos para 210 mil. Por outro lado, teremos uma agenda cheia de membros do Fed discursando hoje, né? Vale a gente prestar atenção no que eles têm a dizer aí sobre a guerra e principalmente sobre seus impactos na inflação americana. A Lisa Cook discursa às 5 da tarde, depois tem o Stephen Miller às 7h30 da noite, o Philip Jefferson às 8 e o Michel Barr às 8h10 da noite. E ainda lá fora, temos reuniões de política monetária de bancos centrais hoje, da África do Sul, às 10 da manhã, e o do México, o famoso Banxico, às 4 da tarde, pelo horário de Brasília, Débora. É isso aí. Obrigada, então, meu querido. Vamos ficar acompanhando. Te espero aqui nessa sexta-feira, Theo. Vamos ver o que passa hoje, né, durante todo o dia. Uma boa quinta-feira para você. Valeu, até amanhã. Tchau, Até tchau. mais.